Sejam bem-vindos ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a doutora Gabriele. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigada por você ter topado participar aqui com a gente. Deixa aqui seu contato, onde as pessoas podem te encontrar. Fala um pouquinho da sua especialidade. Então, eu sou pediatra, né? Faço pediatria geral e atuo na parte de nutrologia também. Então, faço bastante pericultura, faço bastante consultório. Tive o prazer de dividir com vocês duas a minha formação de pediatra e sou muito feliz por isso. E hoje em dia eu atuo no meu consultório. Então, geralmente, onde todo mundo pode me encontrar mais fácil é no Instagram. Então, é @doutora.gabriele, já deixando contato aqui. Te deixa aqui embaixo. Perfeito. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito legal. Hoje nós vamos falar sobre alimentação, pessoal. Fique até o final do vídeo, porque temos a resposta que toda mãe mandou ali na caixinha. A pergunta de milhões. A pergunta de milhões. E aí, existe vitamina, alguma coisa para abrir o apetite da criança? Fique até o final se você não quiser perder essa dica de milhões vai aí. ser nossa última pergunta. Isso. Uma das perguntas que as mães mais fazem: como que faz para minha criança comer mais verduras e legumes? Tem alguma tática, alguma regra, alguma coisa que você é boa. dá de dica aí para as mães? Legal, essa pergunta é muito boa. Depende muito da idade. De forma geral, o que eu geralmente pego no pé da introdução alimentar? Porque quando a gente começa certo, é muito mais tranquilo da criança aceitar os legumes, as verduras. Acho que é o grupo alimentar que mais tem a ver com seletividade, né? Sim. Que geralmente é o que a criança já tira primeiro do prato. Então, primeiro, começar certo ajuda muito. Segundo, ter o exemplo dentro de casa. Então, às vezes, as mães trazem essa queixa para mim. Meu filho não come verdura. Tá, mas como que é a refeição de vocês? Vocês comem? Não como nada de salada. Não, só compro por causa dele. Então, a criança vê que só ela come. Então, ela já, né? Então, estar integrada, todo mundo em casa comendo a mesma coisa. Eu peço bastante para levar no mercado, levar na feira, para mostrar de onde vêm os alimentos, para a criança ter esse contato, participar. Então, vamos preparar a salada junto, vamos colocar a criança para preparar os alimentos. Vamos mudar a forma de preparar, não precisa ser tudo no vapor, sem sal, sem gosto. Pode fazer assado, pode fazer air fryer, pode fazer empanado. Então, mudar a forma de apresentar os alimentos é uma boa. Mas não tem uma fórmula mágica, não tem alguma coisa que te faz, assim, uma dessas coisas e funciona 100%. Do dia para a noite que vai resolver o problema. É uma construção. Então, a gente vai trabalhando com a família toda em conjunto, a importância da gente ter todos os grupos alimentares. E, aos pouquinhos, eu também falo, não precisa a criança comer tudo de tudo, né? Tem que comer todos os vegetais, todas as frutas. Não, nem adulto faz isso. Sim. Mas a gente, dentro do que a criança gosta, e sempre tendo no prato para aproximar ela desse grupo de alimentos, sim. E no caso do desmame, você acha que o aleitamento materno ele atrapalha na introdução alimentar? Não, gente, o aleitamento materno não atrapalha em nada, pelo contrário, né? Então, é mito também aquela coisa que tem que deixar a criança sem mamar, passar fome, entre aspas, né? Vamos esperar, já está chegando a hora do almoço, não vou dar mamar para ela ficar com mais fome. Não, de forma geral, não tem problema, não atrapalha a absorção de nenhum micronutriente. Então, a amamentação não atrapalha, tá? 100% tranquilo. Principalmente na introdução alimentar, né? Que o bebê começa com 6 meses e a gente sabe que até 1 aninho o leite materno ou a fórmula, né? Para os bebês que não estiverem usando, é o principal alimento. Então, a alimentação vem só complementar. Então, o desmame não é indicado só porque a criança vai começar a comer, não. E não é nem indicado deixar a criança com fome para começar a alimentação, né? Porque senão ela fica com fome, irritada, nervosa. Perfeito. Vai jogar tudo pro ar aquela comida. É isso mesmo. Nem sabe que aquilo mata a fome, né? Então, ela olha ali uma banana. Imagina, ela nem sabe, ela está aprendendo. Então, não, tô com fome, vou comer a banana. Não, se ela tá com fome, não vai ser uma boa hora para ela comer. Então, eu sempre oriento lá no consultório. Criança com fome, com sono, não é hora da gente dar alimento. Deixa ela mamar no comecinho, né? Deixa ela ficar tranquila, depois a gente oferece o alimento. Então, você falou direitinho, não adianta estar com fome para comer. Isso é um dos mitos, né, no comecinho da introdução alimentar. E como que a gente faz para fazer um desmame gentil? Esse também é legal, é um processo também. Então, quando a mãe me traz essa questão, eu sempre falo também. O desmame ou vem da mãe ou vem do bebê. Né? Não é legal que o pediatra indique desmame, que outras pessoas da família indiquem o desmame. Ou a mãe me traz essa queixa que gostaria de desmamar, ou o bebê mesmo desmama sozinho. Mas quando a mãe me traz, a gente precisa fazer o processo do desmame gentil, né? Então, eu sempre falo, é gentil, mas não quer dizer que o bebê vai virar para a mãe e falar, não, tudo bem, tá tranquilo, não vou, a partir de hoje gentil, mas não tão gentil assim, tá né? Combinado, não vamos mais mamar. É um processo, então a gente vai explicando pro bebê, independente da idade, conversa, explica como que vai fazer, só vai mamar quando tá de dia, só vai mamar quando tá de noite, só vai mamar quando estiver em casa. Então, primeiro a gente geralmente sai da livre demanda, estabelece horário, estabelece tempo, vai mamar 5 minutinhos e tira.
Isso quando a mãe quer fazer o desmame, a gente vai indo aos pouquinhos. Aí a gente mais pelo tempo que leva, não é de um dia para o outro, né? Então, aquele processo, às vezes, de colocar alguma coisa no seio. Passei pimenta e a criança não quis mais mamar. Coloquei alguma coisa e falei que era bicho. Então, isso é o contrário do que a gente espera, né? Porque desrespeita esse processo que a criança teve de amamentação. Então, o gentil é mais por isso, é pelo tempo que leva. Então, geralmente, não vai em uma consulta, a gente vai em várias trabalhando isso, até que a criança se sinta respeitada nesse processo todo. Mas é possível da gente fazer, sim. É respeitando o bebê e a mãe, né? Exatamente, exatamente. E tem bastante caso de obesidade infantil no consultório? Temos, acho que geral, né? A gente vê aumentando bastante o número de crianças que estão acima do peso, que estão com obesidade. Então, é uma queixa que, até por conta da minha área, eu vejo bastante lá no consultório. E, infelizmente, vem aumentando, igual a gente comentou, e é uma questão que a gente sempre aborda na prevenção e no tratamento. Então, a gente enxerga isso como uma patologia como todas as outras, e eu acho que na infância a gente tem que tratar, porque a chance de virar um adulto obeso também é muito grande. E como que pode prevenir a obesidade infantil? Ótimo. Uma das coisas é o aleitamento materno, que a gente falou. Então, a gente sabe que, na verdade, hoje a gente sabe que desde a gestação a gente consegue prevenir a obesidade. Então, a alimentação da mãe, o estilo de vida, que é aquele famoso os primeiros 1000 dias, né? Sim. Quando o bebê nasce, a gente sabe que tem a ver aleitamento materno, sim, com a prevenção de obesidade, está relacionado ao tempo que o bebê mama, né? A introdução alimentar, igual a gente falou, então uma introdução alimentar bem feita, com comida de verdade, respeitando o bebê, respeitando os sinais de saciedade. Então, o bebê que não quer mais, a gente não fica, o aviãozinho, empurrando a colher na boca do bebê. Então, o bebê vai aprendendo a se regular também. Os alimentos que a gente vai oferecer, então, evitar açúcar até os 2 anos, evitar industrializado, ultraprocessado. Então, isso desde o comecinho. E quando a criança é maior, vamos supor, não passou por todo esse processo, a gente sempre incentiva a atividade física. Então, uma criança está sempre em movimento, controlar o uso de tela ao máximo, porque quando a criança está com tela, ela está lá sentada, gastando zero energia, né? Interagindo pouco. E a alimentação dentro de casa tentar ser o mais saudável possível. Então, quando a criança precisa fazer o tratamento da obesidade, toda a família precisa fazer junto com ela, né? Eu sempre falo isso também. A criança não pega o cartão e vai no mercado e faz as compras do mês. Sim. Depende muito da família estar engajada nisso, né? Mas, geralmente, a prevenção começa lá atrás, sempre envolve alimentação e atividade física. E no caso dos bebês em aleitamento materno exclusivo, a gente sabe que até os 6 meses, né? E tem alguns casos que as mães relatam, meu bebê tem 4 meses, está só no peito e ele está obeso, está sobrepeso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar a mamada, o que eu faço? Eu acho que é um desespero muito comum, né? É verdade. E aí entra aquilo que a gente falou dos palpites também. Às vezes muita gente começa a falar, nossa, mas seu bebê não está muito gordinho, não está muito grande. Bebê que tem aleitamento materno, não existe obesidade nessa idade, tá tudo bem, deixa não o bebê tem dieta, mamar, né? Não tem dieta, não precisa ficar regulando a mamada do bebê, o horário. Não, já mamou muito, precisa emagrecer. Não existe, a gente deixa... O que a gente observa na evolução do bebê? Depois dos 12 meses, é um bebê que entra na sua curva de crescimento, então ele para de ganhar peso tão rápido, e isso também assusta. As mães falam, nossa, estava acostumada a vir aqui todo mês, o bebê ganha 1 quilo. E aí chega com 12 meses e começa a ganhar 100 gramas, porque ele começa a desacelerar esse ganho de peso e entra na curva e fica tudo bem. Gasta mais energia, né? Gasta mais energia. Então, não se preocupem, então, se é o caso de alguém que tem um bebezinho aí até 6 meses mamando só peito e, de repente, alguém comenta que tá fora da curva, ou que você olha assim, acha que tá acima do peso, tá tudo bem. E na introdução alimentar, como é que a gente faz para saber se o bebê está comendo a quantidade certa? Porque às vezes ele para na metade do prato e você fica naquela dúvida, meu Deus, será que tá bom, será que não tá? Dou mais, não dou mais. Então, o que a gente orienta? O bebê, a gente oferece a qualidade. Então, a mãe, o pai, enfim, a gente que vai escolher o que o bebê vai comer, né? A quantidade vai ser ele. Então, se a criança comer o prato inteiro e quiser mais, ok, a gente vai repetir. Se a criança come uma colherzinha, já não está muito afim, igual você falou, está na metade do prato, você fica na dúvida. Então, a gente olha o interesse do bebê. Você está dando lá para o bebê, ele vem desesperado, pega a sua mão, puxa, abre a boca, ele está afim. Você vê que ele já começou a olhar para o nada, já se desinteressou, já não está mais ali tão afim de comer, mas se você der, ele ainda vai. Aí é hora de dar um tempinho, mas oferece a água, ver se a criança volta a querer comer, senão... Então, é sempre olhar o bebê, ver se ele está afim de comer ou não. E isso, às vezes, né? Às vezes, igual eu falei, quando é a primeira situação, ok, o bebê comeu tudo e quer mais, todo mundo fica feliz. Quando é a segunda, você fez, o bebê comeu uma colherzinha e já não quer mais, não está mais afim, aí é que traz a preocupação. Mas a gente tem que respeitar os dois lados, né? Às vezes o bebê não está com muita fome, às vezes quer comer mais, está tudo certo. E quais são os temperos que são permitidos na introdução alimentar? Porque o sal não pode. Exatamente, o sal não pode, mas tempero natural pode.
né? Então, só não indico temperos prontos, industrializados, então às vezes tem glutamato, que não é legal. Mas tempero pronto, às vezes tem família que tem aqueles mix de temperos secos, pode usar tudo. Não precisa ser sem gosto a comida do bebê. É só sem sal mesmo por conta do sódio, né? Mas pode usar qualquer tempero, alho, cebola, até um pouquinho de pimenta pode. Não é para deixar apimentado, mas para realçar o sabor. Então, tempero natural, todos liberados. Por que quando começa a introdução alimentar, ali, geralmente até 1 ano de vida, a criança aceita de tudo, aí depois que começa a ficar um pouquinho maiorzinho, já começa, eu não como isso, não como aquilo, muda totalmente, começa a ficar seletivo. Verdade, gente. Essa recusa alimentar. Acontece super. Então, aí você falou da seletividade alimentar. Quando o bebê começa a comer, ele começa muito pela curiosidade e por imitação. Então, ele vê a gente comendo, tá, é uma novidade, começa. Quando faz 1 aninho, acontecem algumas coisas. Primeiro, ele já sabe que aquilo, ele já perdeu a novidade da comida, né? Já tá do mais do mesmo. Exatamente, já perdeu a novidade. Ele é um bebê que geralmente já consegue ou andar com apoio, ou tá tentando andar sozinho, então ele tem mais mobilidade, não quer, às vezes, ficar sentado, esperar a refeição, já quer brincar de outra coisa. E é um bebê que sente menos fome, então, a partir do 1º ano de vida, desacelera o crescimento e desenvolvimento, não, crescimento e o peso. E o bebê, ele começa a sentir menos fome. Então, é isso que você falou, nossa, mas era o meu bebê comia tudo tal, e de repente não está comendo quase nada, ou começa a escolher o que ele quer comer. Então, aquele bebê que vê uma coisinha verde, começa a pôr no cantinho, né? Começa a tirar. Isso acontece muito. Outra coisa que acontece é a neofobia. Então, o bebê não quer experimentar novos alimentos. Então, aquela criança que comia tudo que você colocasse no prato e ia embora. Agora já não. Então, você vem com uma novidade, uma coisa que ele nunca comeu, uma cor diferente, ele já acha estranho, né? Isso acontece, assim, mais ou menos com 1/3 dos bebês passam por essa fase da seletividade, tá bem comum. Então, não se sintam sozinhas se alguém passa por isso também. É super comum. Então, o que eu oriento? A gente continuar, e nessa fase é muito importante lembrar que isso é normal. Então, por isso é legal a puericultura. Você já adianta, eu já te falo, pode acontecer isso, se prepara que se acontecer é normal. Por quê? Às vezes, no desespero da criança parar de comer, aí a gente começa, então eu vou bater no liquidificador para ver se ele aceita. Então eu vou dar a papinha pronta. Então eu vou colocar, sei lá, alguma coisa, um tempero pronto, industrializado, que vai deixar mais gostoso. Então eu vou dar o nuggets, começa aí os industrializados, a batata frita e tudo mais. Aí realmente a criança vai se perdendo. Exatamente. Aí, né? Ela não vai acordar um dia e falar, não, peraí, existe o brócolis, quero comer brócolis. Não. Se a gente não continuar oferecendo, acontece mesmo essa questão da criança. Porque tem algumas mães que reclamam assim, antes comia, parou de comer. Aí agora ela só quer comer um tipo de alimento, arroz com batata palha. Só come nuggets. Fica complicado, porque aí a mãe fica com medo da criança não comer outro alimento. Eu super entendo. Acho que assim, uma criança que não come bem, ela traz muita angústia para a família toda, né? Então, uma criança que come só industrializado, uma criança que come pouquinho, a mãe super fica preocupada. Eu super entendo também. O que eu falo é assim, não vamos entrar no desespero de fazer comer a qualquer custo e aí começar a dar essas outras coisas. A gente respeita o que a criança quer comer, a vontade, a gente tenta meio que deixar parecido. Gosta de nuggets? Então vamos fazer uma receita de frango empanado que fica parecido. Só quer comer arroz? Tudo bem, vamos fazer um arroz um dia com espinafre, outro dia com cúrcuma, outro dia com beterraba, e fala que é o arroz da Barbie, do Hulk, e a gente vai indo vai tentando pelo lúdico. Aí, né? E tem vários tipos de seletividade, né? Tem criança que se desinteressa pela comida, igual a gente falou, porque é muito agitada, é muito ativa, então não quer ficar sentada, então vai ser uma abordagem. Tem outra criança que às vezes passou por um processo traumático, tipo, engasgou, ou então quando era pequenininha ficou em UTI, né, ou teve sonda e tudo mais, é uma criança que tem dificuldade para comer depois também. Ou então tem dificuldade com textura. Então, a gente tem que mais ou menos identificar o que pode estar acontecendo. Se é aquela seletividade normal, entre aspas, esperada, e a gente vai conduzindo de uma forma, ou se tem alguma coisa por trás dessa questão, né? Para a gente tratar de forma geral. Mas é muito comum essa queixa que você trouxe, do bebê sempre comer bem, de uma hora para outra, parece que vira uma chavinha e começa a escolher o que quer comer. Tem uma amiga minha que dava plantão comigo lá em Vinhedo. A filhinha dela, ela é super fitness, assim, ela só come coisas naturais, quase não come carne, só um dia na semana. E ela ficou grávida quando a gente estava dando plantão ainda. Aí o bebê nasceu, nossa, a introdução alimentar foi perfeita, ela come de tudo. Aí eu acabei me afastando dela, acompanho ela pelo Instagram e vi que a filha dela ela tá fazendo tratamento, que tá com uma seletividade, assim, que não come nada. Então, até 1 ano atrás, a menina comia de tudo e agora não come nada. Sim. Aí essa semana ela colocou que teve lá na escola, aí a menina contando que experimentou pipoca e melancia e adorou. Eu experimentei legal, 2 alimentos. Aí ela já gostou da melancia. Aí elas têm um desafio lá com o tratamento que elas estão fazendo, de cada dia reexperimentar um alimento. Muito legal. E ela não sabe o que aconteceu, né?
Você vê, ela é Isso, né? endócrino, a mãe dela. Tudo direitinho. Se alimentava Até direitinho 2 na anos gravidez. comia tudo, agora parou de comer. Exatamente, acontece muito. Ainda mais assim, e a gente falou de 1 ano, né? Mas pode ser mais pra frente também, quando a criança conhece outros sabores, quando vai para outros ambientes, então às vezes pra escola e vê outras coisas. E lanchinho do amiguinho. né? Aí às vezes começa a ter essa questão da seletividade. Mas que bom, essa ideia é muito legal, de todo dia um alimento diferente. E é uma vitória, né? Você imagina como ela ficou feliz. Comer a pipoca e a melancia ficou... E no caso das crianças que têm o colesterol aumentado e triglicérides, elas precisam fazer dieta? Se não funciona a dieta, tem remédio ou em criança não usa? Como que funciona? Ótimo. Então, aí a gente volta para a questão dos exames também que a gente falou, né, da outra vez. A gente faz alguns exames para dosar a questão do colesterol, do triglicérides, a partir de uma certa idade. Então, bebê, por exemplo, de 1, 2 anos, se está tudo bem, a gente não faz. Não é um exame que faz parte da nossa rotina, né? Criança, quando a gente observa que tem, a gente faz pelo IMC, né? A gente coloca lá no gráfico, vê que a criança está obeso acima do peso, sim, a gente dosa glicemia, insulina, triglicérides, colesterol, que a gente fala que é doença de adulto, mas que, infelizmente, isso vem ficando cada vez mais frequente nas crianças. Então, quando tem alterado, nosso primeiro tratamento é a mudança de estilo de vida. Então, olhar para a família e falar, gente, o que pode estar acontecendo? Tem alguma história na família? Pode ser familiar? Tá, não tem? Pode ser do estilo de vida? Então, vamos pensar, essa criança está fazendo esporte? O que ela está comendo? O que ela está levando para a escola? O que está acontecendo de segunda a sexta com ela, né? Porque, às vezes, a gente pensa, não, em casa ela come super bem. E qual é o lanche da escola? A gente leva salgadinho de pacote de refrigerante. Então, 5 dias na semana ela está comendo salgadinho de pacote de refrigerante. Sim. Então, isso é uma coisa que foge da exceção, já vira rotina. Então, primeira coisa, olhar para a alimentação e para o exercício. Segundo, se não responde, dependendo da idade, sim, a gente pode usar algumas medicações, mas casos bem restritos, assim, mais velhos, adolescentes, quando a gente vê que está aumentando e está colocando em risco, começa a ter outras complicações, né, por exemplo, gordura no fígado e tudo mais, e a gente tem que entrar com alguma medicação para dar uma segurada. Mas o mais comum é a gente indicar mudança de estilo de vida e exercício e alimentação. Quando a família se une ali, o efeito ali é com mais sucesso. Com certeza, né? ótimo, porque aí a criança se sente apoiada. Quando a gente fala em dieta para criança, a gente não coloca fins estéticos, né? A gente não fala, tem que perder X quilos para ficar assim. É a família pensando na saúde da criança a longo prazo. E a criança também não tem essa noção, não vou comer bolacha recheada porque meu colesterol vai aumentar. Então, eles não entendem, né? A família que tem que dar uma organizada em casa, deixar opções que a criança posta. Em vez de falar, isso você não pode, isso você pode. Você quer comer isso ou aquilo. E a criança vai bem, né? Então, se a família se ajuda, o tratamento funciona super bem. Teve uma época que eu atendia puericultura que muita criança com colesterol alto. Tentava conversar com a mãe, tudo com a criança, e falava para a criança, o que você gosta de comer, de verduras e legumes? Nada. Eu falava, mas você não gosta de brócolis? Nunca comi. Uma cenourinha, nunca comi. Eu olhava para a cara da mãe e falava, e aí? Ela, não, isso daí não dá, não sei o quê. E era sempre a mesma história. Comia miojo o tempo inteiro. Depende salsicha. do ambiente, né? Não adianta assim, a mãe tá comendo salsicha, miojo, não, mas ele não come nada de vegetal, mas nem é o hábito da família comer. Sim. Então, é aquilo que a gente falou, tem que ser todo mundo... Geralmente a família inteira está num caminho da obesidade quando chega a criança, né? Exatamente. Aí quer mudar a sua alimentação da criança, não vai conseguir. Então, assim, às vezes é muito comum na consulta, vira pra criança e fala, viu, fulano? A médica tá falando que não pode comer, não sei o que, em casa você quer... Eu falo, gente, mas ele é criança. É difícil, porque é igual você falou, a criança... é difícil. Então, né? não foi a criança que foi lá e comprou. O ideal é não ter em casa, né? Exatamente. A criança não tem essa maturidade de olhar, um chocolate. Não, hoje eu não posso comer porque meu colesterol não é legal para minha saúde. Não, criança nem é obrigação dela pensar nisso, né? Então, a família criar um ambiente que a criança se sinta à vontade. Imagina, até cruel. Todo mundo comendo um bolo no aniversário. Menos o fulano porque ele tá com colesterol alto e não pode comer. Aí não dá, né? Então, a família inteira tem que se ajudar, a entender como que vai ser essa rotina. Vamos para a pergunta de milhões agora, a mãe mandou aqui, existe alguma vitamina ou remédio para aumentar o apetite ou a imunidade da minha criança? Ótimo. Gente, se existisse, eu ia estar tão feliz. Você pode inventar. E não só eu, né? Não só eu, todas as pediatras iam estar felizes. Então, assim, em medicação para abrir apetite, vamos separar as duas. Existem algumas medicações, sim, que abrem o apetite, mas elas não abrem o apetite para a criança comer brócolis, para comer cenoura. Ela aumenta a fome, né? E a gente não usa de rotina, a gente não tem essa segurança comprovada que a gente pode usar em criança esse tipo de medicação, porque é uma medicação que é usada, por exemplo, para alergia e que tem como efeito colateral aumentar a fome. E ela não dura para sempre, ela dura uns 15 dias e a criança sente mais fome. Então, se não tem um hábito legal, a gente vai pegar uma criança que não tem uma estrutura boa de alimentação, a gente vai deixar ela com mais fome, ela vai comer mais salgadinho, mais refrigerante, mais bolacha, e não melhorou em nada, né? Então,
Não existe, não é uma medicação que eu não prescrevo. Hoje em dia, né, todas as vezes que saem alguns consensos, isso não está em discussão. Então, não existe medicação para abrir o apetite. E o que existe é esse, igual a gente comentou, dá trabalho, porque tem que ir, vai no mercado, vai na feira e faz receita diferente, ensina o que pode comer. Então, isso é trabalhoso, né? Então, se fosse uma medicação, era mais fácil. A gente dava o remédio e pronto. Mas não existe. Vitaminas também falou, né? Isso também é bem comum. Uma pergunta que eu recebo bastante no consultório. Tem alguma vitamina para imunidade? Tem alguma vitamina... ele não come muito legal. Tem alguma vitamina para abrir o apetite? A vitamina também não abre o apetite. Não faz parte do tratamento dessas crianças no sentido de abrir o apetite, mas às vezes a gente prescreve quando a gente observa. Uma criança, por exemplo, ela tem uma seletividade, ela não come nada de proteína animal. A gente tem que, de repente, prescrever B12 ou prescrever o ferro, que é um mineral, porque essa criança não está ingerindo, né? Agora, não no sentido de, não, vou dar esse mix aqui todos de vitaminas e a criança não vai precisar comer nada de fruta porque já está tudo na vitamina. Não, a gente sabe que a biodisponibilidade é diferente, né? E em relação à imunidade, é mais ou menos a mesma coisa. Não adianta a gente dar uma vitamina que vai blindar a criança de ficar doente. Não existe nenhum remédio, não só vitamina, né? Quando tem uma deficiência, por exemplo, a criança tem deficiência de vitamina D. Sim, ela pode ficar mais doente. Aí a gente tem que tratar essa deficiência de vitamina D, suplementar, mas não porque já está em níveis ótimos. Se a gente aumentar a vitamina D, não vai ficar doente de jeito nenhum. Não é isso. Também não funciona, E lembrando também que o excesso de vitaminas... Perfeito. Também causam alguns problemas, né? Sim. A hipervitaminose. Sim. Então, você tem que tomar a vitamina que você está em falta. Não adianta você... Exatamente, tem que ser individualizado. Não adianta, muito como vi no grupo das mães, que tal criança está tomando essa vitamina. Vou dar para o meu filho também, porque aí ele não vai ficar doente. Não, a gente tem que individualizar, igual você falou. A hipervitaminose é tão prejudicial como a hipovitaminose, né? E lembrar que, às vezes, o excesso das vitaminas, às vezes, a gente elimina e nem está sendo aproveitado pelo nosso corpo também. Então, não é a necessidade da gente sair dando vitamina para todo mundo. A vitamina C é super famosa, né? Por isso, vou tomar vitamina C e não vou ficar resfriada. A gente também não tem embasamento científico para isso. A gente dá quando a criança realmente tem uma dieta muito, muito ruim, muito seletiva e não tem ingestão normal, né? Mas não existe uma vitamina que blinde todo mundo, infelizmente. Maravilha! Eu amei esse vídeo, gente. Eu também Maravilhoso. gostei. Muito obrigada, Gabi, pela sua participação. Meninas, pelo convite. E mamães, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscreva no canal. Vídeos todas terças e quintas-feiras às 19 horas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.